O São Paulo Futebol Clube, ele vai cair para a segunda divisão do Campeonato Paulista em 2026? Eu não acredito que eu tô gravando esse vídeo, eu não acredito. Não me peçam para comentar Palmeiras 3, São Paulo 1. Até porque outros produtores de conteúdo já fizeram isso, vi todas as reclamações, eu assisti ao jogo, assisti, constatei a tragédia que é o São Paulo dentro de campo, constatei os erros do Crespo, estou realmente disposto a não mais passar tanto pano para o treinador do São Paulo, apesar do fato de que isso pode reforçar uma possível narrativa de demissão do Crespo e, sei lá, o São Paulo tem que medir prioridades nesse momento, mas antes de olhar para os fatos, para os números objetivos da tabela e tentar responder a pergunta que dá título ao vídeo, deixa eu me apresentar. Eu sou Eduardo Moreira e este canal fala de esportes and futebol. Também falamos de futebol, mas vamos falar de outros aspectos esportivos, outras modalidades, Fórmula 1, NASCAR, futebol americano, enfim, vai ter para todo mundo aqui. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, dê o like, compartilhe. E eu quero aqui dizer para o torcedor palmeirense, mais uma vez, que eu gostaria de ter os problemas que o palmeirense tem. Nesse momento, o problema do palmeirense é o questionado Abel Ferreira, que ainda acho que é um baita treinador. Gostaria de ter ele no São Paulo? Gostaria, mas nem o Abel Ferreira, com todo o seu expertise e seu conhecimento sobre futebol, daria jeito no São Paulo nesse momento, porque nós não temos um time. Definitivamente. Quando a gente depende do Luciano e do Calleri, e nada contra os dois, tá? Mas eu acho que deu o que tinha que dar, porque não temos defesa, não temos meio campo, tem muito jogador novo que também não tem culpa do que está acontecendo. O problema, a culpa de tudo isso, esse câncer que vai ser muito difícil de ser extirpado no São Paulo, responde pelo nome de Júlio Casares. E não se iluda, torcedor são paulino. Tirar o Júlio Casares da presidência não resolve nem metade dos nossos problemas, porque o senhor Harry, que é vice do Casares, está lá. Isso porque ele está promovendo uma limpeza, tirando uma galera da diretoria, agora que ele tem o poder nas mãos, né? Mas ele representa a parte de todo o câncer que o Júlio Casares materializou através de todos os problemas financeiros que o São Paulo enfrenta neste momento. Vamos abrir a tela do computador para dar uma olhada. Eu estou aqui com a página do GE, por quê? Porque temos duas tabelas de dados que me interessam, que é a tabela de pontuação e o calendário do São Paulo até o término da primeira fase do Campeonato Paulista. Para os desavisados, por conta de reorganização do calendário da CBF, muito em função da Copa do Mundo de 2026, que acontece no meio do ano, mas que ocupa 5 semanas do calendário e de nossas vidas, os campeonatos estaduais estão mais enxutos, ou seja, os times não jogam com todos os times na primeira fase, tem uma tabela geral de pontuação, os 8 primeiros se classificam e, neste momento, o São Paulo ocupa a 14ª posição da tabela. O São Paulo tem o mesmo handicap técnico de Primavera, Velo Clube, Noroeste e a Ponte Preta, que na minha opinião já caiu. Todos os outros times que estão na frente do São Paulo, na minha modesta opinião, têm maior potencial para, pelo menos, buscar uma vaga. Todos eles. Isso porque eu não estou considerando a rodada de domingo. Eu estou gravando esse vídeo no domingo, às 16h15, horário de Brasília. Não estou aqui levando em consideração o que as outras equipes que contam com, neste momento, 4 jogos, isso? Isso, 4 jogos fizeram, porque a situação pode ser pior para o São Paulo se, por exemplo, Velo Clube, Primavera, Botafogo, Guarani, Corinthians, Santos, todos esses vencerem ou empatarem. E o São Paulo está ali. A sorte do São Paulo é que Ponte Preta e Noroeste já jogaram, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Quem sabe, na terça-feira eu venho aqui comentar o que os outros fizeram para atualizar a situação do São Paulo. De novo, torcedor palmeirense. De novo, o seu grande problema
neste momento, é esperar que o Novo Horizontino não vença o seu jogo para não empatar com o Palmeiras. O Palmeiras em crise é líder do Campeonato Paulista. Parabéns, palmeirense. É assim que se faz. O Mirassol, o time que está na Libertadores, é o 4º colocado do campeonato neste momento. Campanha do São Paulo até agora: 1 vitória no Aqua Louco, 1 empate contra o Corinthians e 3 derrotas. É inacreditável. Inacreditável. Lembrando que eu isento um pouco a culpa do Crespo. Uma coisa é ele escalar errado, não substituir da forma correta, ter os seus equívocos como treinador, isso aí é da competência dele ou incompetência, mas não é o time que ele estruturou, não é o time que ele montou, é o time que sobrou do São Paulo, é o restodonte, ou o resto da temporada passada, é o catadão. Com a galera da base, que coitados, foram jogados no rabo de foguete, foram jogados na fogueira. Muito bem, São Paulo tem mais 3 jogos a fazer nessa primeira fase do Campeonato Paulista. Lembrando que no meio da semana ainda tem a estreia no Campeonato Brasileiro contra ninguém menos que o Flamengo. O Flamengo. Ai, meu Deus. E aí a gente pensa, né? O que o São Paulo faz? Põe time reserva contra o Flamengo para priorizar o Paulista. Já esquece o Paulista, mesmo ficando na antepenúltima posição e correndo o risco de entrar na zona de rebaixamento, para jogar um jogo sério contra o Flamengo. Se bem que não tem elenco para revezar, não dá para saber o que São Paulo vai fazer. Mas no próximo sábado, às 4 da tarde, esse jogo vai ser exibido pelo HBO Max, e o HBO Max não está me pagando para fazer esse vídeo. Temos São Paulo e Santos. E assim, querendo ou não, e eu disse que o Santos poderia cair ou iria cair no Campeonato Brasileiro no ano passado e não caiu, mas é o Santos que tem Neymar e Gabigol, e é o Santos que nesse momento está na 8ª posição do campeonato. Não faz uma campanha fantástica, mas está bem melhor que São Paulo. Vida é difícil, né? A boa notícia é que o São Paulo joga em casa aqui, ou a menos pior, né? 7ª rodada, o São Paulo enfrenta, naquele jogo gostoso das 8h30 o Primavera, que é um adversário direto contra o rebaixamento. Essa é a grande sorte do São Paulo, tá? Porque na 7ª rodada enfrenta o Primavera, que também está tentando se salvar, e na 8ª vai enfrentar, fora de casa, o muito provavelmente já rebaixado ou já rebaixada Ponte Preta, domingo às 8h30, já que a rodada toda será no horário nobre. Então, se o mundo fosse justo, e ele não é, ele daria esse último prêmio para o Júlio Casares, que é o rebaixamento do São Paulo no Campeonato Paulista. Ainda acho que o São Paulo pode cair no Brasileiro, tá? Eu prevejo o Hernan Crespo saindo do São Paulo em algum momento, ainda em 2026, porque a fala que ele teve ontem na entrevista coletiva pós-jogo, dizendo que a meta para o Brasileiro era alcançar os 45 pontos, dando um sinal claro de que esse time, o teto dele é muito rápido de ser alcançado, que se não vierem peças novas para compor elenco ou substituir algumas peças que já estão gastas, o São Paulo não vai fazer mais do que isso. E neste momento de turbulência, o nosso amigo Harry, no lugar de ser realista, Harry, para quem não sabe, é o novo presidente, que é vice, repito, vice do Casares. Senhor de 80 anos, é sócio de São Paulo desde 1964, e quando foi dar a entrevista depois da primeira votação do processo de impeachment, estava lá cercado de pares dele que, somando tudo, daria uma idade de, sei lá, 400 anos. De novo, eu não estou sendo etarista, mas é essa galera que está há décadas no São Paulo que conduziu o tricolor paulista nessa situação, incluindo o Sr. Harry. E ele já criticou o Crespo pelo treinador ter utilizado uma meta tão baixa. Já jogou para a torcida dizendo, olha, não, nós vamos lutar pelo título, vamos lutar por uma vaga na Libertadores, temos que ter metas ambiciosas, temos que mirar para objetivos mais altos. E aí é quase certo que esse senhor, por não se alinhar com a visão realista do Hernan Crespo, que treina o time todos os dias, sabe qual é o tipo de treinador ou de jogador que tem,
sabe muito bem como que está estruturado o São Paulo, está basicamente implorando por reforços. Então, o cara está sendo realista e dizendo que a meta é uma meta modesta e o nosso amigo Harry quer mandar logo uma classificação para a Libertadores. É a receita para o fracasso. Eu vi muitos comentaristas metendo pau no São Paulo com toda a razão, acabando com o Júlio Casares com toda a razão, afirmando que o São Paulo acabou. E de fato acabou mesmo. Não é surpreendente ver o São Paulo perdendo para o Palmeiras da forma como perdeu. Não será surpreendente perder para o Santos na semana que vem e vai ter que lutar contra 2 adversários diretos para não cair no Paulista. Não acho que o São Paulo vai perder para a Primavera e para a Ponte Preta nas 2 rodadas finais. Não acho mesmo. Acredito que vai prevalecer o mínimo de qualidade técnica, esquema tático e estrutura que o São Paulo tem. A camisa vai pesar, porque se cair, perdendo para esses dois, ou empatando que seja, olha, o maior vexame da história do São Paulo, hein? Se isso acontecer. E aí, antecipados em, sei lá, 11 meses o fracasso de ter um time rebaixado, não importa em qual campeonato. Não importa. E o que eu espero como São Paulino, e eu acho cada vez menos provável que aconteça, é que os atuais gestores do São Paulo Futebol Clube olhem para a realidade tal e como ela é e não com o papel celofane que todo mundo colocou na frente. Porque esse discursinho de queremos a Libertadores porque somos um clube grande, somos uma potência, isso é bom para tentar jogar para a torcida, mas a torcida não se convence mais com isso. O torcedor do São Paulo já entendeu a realidade. Eles não vivem mais de ilusão, tal e como alguns cardeais, como alguns diretores, como alguns conselheiros vivem até hoje. Aquela coisa da liturgia do cargo, do orgulho de ser um conselheiro vitalício do São Paulo, para essas pessoas que minha crítica vai. E não é pela idade, é pelo tempo que essa visão obliterada, atrasada, retrógrada, está estabelecida dentro da grande cúpula ou da alta cúpula do São Paulo. Eles não quiseram nem ouvir os sócios para decisões tão básicas como escolha de presidente. Só votam os conselheiros, os associados não votam. E muitos desses conselheiros não foram colocados lá pelos associados. São indicações políticas, são conchaves políticos, são alinhamentos pessoais. É uma lástima que o São Paulo Futebol Clube tenha se transformado em um covil, tenha se transformado em um ninho de abutres, tenha se transformado em uma máquina para promoção pessoal. É uma lástima, é revoltante, é triste, é de embrulhar o estômago. Então, vai ser um ano muito longo para o torcedor de São Paulo. Longuíssimo. Olha, peçam logo para que a Copa do Mundo chegue e agradeçam a existência da Copa do Mundo, porque serão pelo menos 5 semanas que a gente não vai passar por vexame e humilhação e que não vão falar da gente nem nos aspectos esportivos, nem nos aspectos criminais, porque o São Paulo literalmente virou caso de polícia. Boa sorte para esse time de São Paulo, independentemente de qualquer circunstância ou do treinador que pode ocupar o cargo em breve. E vamos aguardar, como diz aquela minha amiga Selma aqui de Florianópolis, vamos aguardar, porque fortes emoções para o próximo sábado contra o Santos, e isso porque o Santos no ano passado perigou cair no Campeonato Brasileiro o ano inteiro. Isso porque o Santos tem 2 baladeiros no elenco. 2 jogadores que não estão mais muito interessados em jogar futebol. O Gabigol até desconfia o que quer, mas o Neymar... tem que ver se o Neymar vai jogar contra o São Paulo. Se ele não jogar, vira reforço para nós. Mas é isso. Quero acreditar que não vai cair, mas pode acontecer se não ficar esperto. Se perder 3 jogos seguidos e 2 deles for Primavera e Ponte Preta, aí realmente é porque mereceu cair.